Para conseguir os melhores serviços pelo melhor preço, tem método. E hoje, pessoal, eu trago aqui para vocês como que eu faço para negociar com fornecedores e clientes. Vamos a ver todo lo que... Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do canal Minuto Corte 10. Convencido de que a negociação ela é importante, eu vou trazer aqui um caso de contratação de um fornecedor de concertina. Imagina aquele filme de guerra onde os soldados estão dentro da trincheira e tem aquela cerca toda enrolada. Aquilo é uma cerca de concertina. A ideia de colocar uma concertina para a segurança aqui da loja é porque a gente teve um problema de segurança alguns dias atrás e conversando com o parceiro Gustavo, a gente decidiu que tinha que melhorar a segurança, a gente precisava se mexer e ir atrás de uma solução. A gente ficou em dúvida entre uma cerca de concertina ou uma cerca elétrica. No próximo vídeo eu vou estar explicando os prós e contras de uma cerca elétrica e uma cerca de concertina. E porque para nós a concertina ela é uma opção mais interessante. Baseando aqui na nossa necessidade de melhorar a proteção aqui da loja, então a gente definiu que a gente vai instalar a cerca de concertina. A segunda etapa então foi procurar esses fornecedores. Então a gente foi pesquisar no Google quais os fornecedores próximos aqui da nossa loja, os fornecedores aqui da região. Por que é interessante procurar um fornecedor da nossa região? É mais rápido para ele vir fazer o orçamento, é mais fácil para ele vir fazer a instalação e também pode ser mais fácil para ele vir fazer a cobrança. Então, para o fornecedor, atender clientes próximos é interessante, certo? Daí então encontrei 5 fornecedores de instalação de concertina. Então pelo Google a gente vê as avaliações dos clientes, satisfeitos e insatisfeitos. Pelos comentários a gente consegue ter uma ideia de como que são esses funcionários, esses profissionais. E então entrei em contato pedindo o orçamento. Recebido o orçamento, então eu olhei qual material, qual tipo de serviço, qual prazo e o preço de cada um desses orçamentos. Nós, como não somos especialistas em tudo, a gente precisa de empresas que deem essa consultoria do material, do tipo de serviço e por que eles estão cobrando o valor que eles estão cobrando. O preço, com certeza, é muito importante. Eu faço um filtro que eu pego a média de valor desses orçamentos e o valor 10% para mais da média e o valor 10% abaixo da média de orçamento é a variação que eu considero razoável para estar escolhendo os orçamentos. Às vezes eu não vou escolher o orçamento mais baixo porque a gente sabe que tem golpista, tem serviço mal feito, certo? Então peguei essa variação de 10% para mais, 10% para menos da variação de valores, pego aqueles orçamentos que tem uma boa descrição do que vai ser feito e novamente eu levo em consideração as avaliações que o Google eles nos fornece. Também é interessante estar visitando o site da empresa ou o Instagram, conhecer quais serviços que esses profissionais já realizaram. Desde quando eu trabalhei em indústria como estagiário, até quando eu trabalhei em escritórios, o mínimo é a gente escolher 3 empresas, pegar 3 orçamentos, para daí então a gente avaliar esses 3 orçamentos e escolher o nosso serviço. E de novo, pessoal, preço não é tudo. Tem que avaliar preço, qualidade, prazo, para evitar dor de cabeça futura. Principalmente se você vai ter que prestar contas para outra pessoa.
A gente pegou os 5 orçamentos dos fornecedores aqui da região, pegamos aqueles valores que estão naquela faixa de 10% para mais, 10% para menos, e chegou a fase então de negociação. A gente pode negociar divulgação do fornecedor nas nossas redes sociais. A gente pode negociar que estamos próximo do fornecedor. E a gente também pode negociar o preço se adequando ao prazo do fornecedor. Feito isso, pessoal, já deu para dar aquela filtrada e ver qual fornecedor que realmente está interessado em negociação. Com esses fornecedores que se mostraram interessados em estar fechando com a gente pode estar então falando qual o valor praticado pelos concorrentes deles. Pô, cara, mas você vai estar falando o valor dos concorrentes do fornecedor? Isso não é antiético? Eu acredito que não seja ruim, porque para esse nosso fornecedor é interessante ele estar conhecendo o preço praticado no mercado. Confere? Certo? Então a gente chegou nessa etapa de estar falando o valor dos concorrentes. Você pode ter certeza que o seu fornecedor ele vai se esforçar para dar 5%, 10% a mais de desconto, porque ele quer fechar com você. Ele quer prestar o serviço para você. Ele tem interesse em atender a sua demanda, a sua necessidade. Feito isso, pessoal, eu acredito que tranquilamente você vai conseguir um desconto de 30% até 45% daquele orçamento inicial. E quando você viu que você conseguiu um belo desconto, não demore para fechar o serviço com o seu fornecedor. Ele se esforçou bastante para te dar o desconto, para estar negociando. Então não deixa ele esperando muito tempo. Dê um prazo para ele de quando você pretende fechar esse serviço. E seja sincero, se você precisa de mais prazo para conseguir o dinheiro, ou se você precisa de mais tempo para estar pensando, seja sincero, fale para ele o seu prazo, a sua expectativa, e não se esqueça desse fornecedor que ele tentou te ajudar. E assim, pessoal, é o jeito que eu encontrei para estar conseguindo os melhores preços, receber um belo desconto e estar reinvestindo aqui no meu custo de marketing. E assim é o nosso método de estar conseguindo os melhores descontos para cada um dos serviços que a gente contrata. Beleza, pessoal? Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu!